Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, o tema hoje é o mesmo, só que a parte 2 é os ciclos de vida em Jesus Cristo. Na semana passada foi baseado em Isaías, mas esta tarde vai ser baseado em Mateus. Vamos ter talvez umas 2 ou 3 leituras de Mateus, com algumas referências. Como a semana passada foi baseado em Isaías, com algumas referências. Então, quem puder, vamos ficar de pé para ler Mateus. Então, Mateus, começamos, vou ver aqui, viu, que tem... Mateus, vamos começar até pela parte mais adiantada. É o Mateus 6, versículos 9 ao 15. 6, versículos 9 ao 15. Quem poderia pegar um copo d'água aqui para mim, por favor? Obrigado, irmão. Ele vai pegar um copo d'água. Pode ser frappé. Então, o versículo 9 de Mateus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Vamos ler, orar. Senhor, nosso Pai Celestial, nós te damos graças porque nós erramos porque somos falhos, mas as tuas palavras, Senhor, não deixa nenhuma brecha para que erremos o caminho. Mas como somos humanos, somos falhos, é o que mais a gente fazemos, ou a gente faz, é errar os caminhos que o Senhor nos orientou. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como também a tua misericórdia e a tua graça, pelo teu poder, pela fé no teu sangue glorioso, nos faz nos tornar filhos do Altíssimo. Muito obrigado por tudo, abençoa os cânticos desta tarde, abençoa a Santa Ceia, que todos nós pensemos nisso. Todos nós, talvez pouquíssimos que não tenhamos no nosso ouvido, dizendo você pecou, não vá cear. Mas
como diz aquele hino, o mestre chama, vencerá. E não foi Paulo quem disse, por querer dizer, Paulo disse que nós devemos olhar nossas vidas, devemos pedir perdão pelas nossas falhas, e assim vem e participe da ceia, coma do pão e beba o vinho. Então não devemos fazer isso com medo, mas devemos fazer isso com gratidão no coração, porque o Senhor Jesus Cristo mandou Paulo dizer isso para que a gente não se afastasse. Porque pior do que não fazer parte da ceia, ou pior do que orar e não ter confiança, é você não fazer parte da ceia. Você orou e não tem confiança, aí isso é pior. Porque aquele que não faz parte da ceia não tem parte comigo. Então, Senhor, nós queremos ter parte com o Senhor e sabemos, só deixaremos de pecar quando estivermos na glória. Agradecendo por tudo a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, abençoa também o Ricardo com os seus músicos. Abençoa todos quantos estão aqui, os que vão chegar. E que haja conversão hoje, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Poder sentar, preciosos irmãos. Muito obrigado. Bem, meus preciosos, nós lemos Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15. Agora nós vamos também ler outra parte de Mateus. Por isso que eu disse que hoje é baseado mais em Mateus. Agora nós vamos ler qual é o outro Mateus. Eu escolhi 3 Mateus aqui. Estou vendo um que não é o que eu queria ler agora. Eu vou ver qual foi. Foi Mateus, capítulo 5. Então, por isso que eu disse que ia começar um pouco adiantado. Agora, Mateus 5, 20, depois de 20 é 38 a 45. Preste atenção sempre nessas leituras, que é baseado naquilo que nós temos aprendido aqui e com nossos pregadores, especialmente nosso pastor. Então, 5:20 diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Antes disso, fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Isso aí nós já sabemos. Mas isso aqui é para mostrar que nós não devemos pensar, eu sou um santo, não vou perdoar aquele que pecou contra mim. Eu sou um santo do Senhor, não quero me juntar, nem passar por perto daquele que fez pecado. Então, nós não somos nada se não fizermos a vontade de Deus. Então, foi 5, agora 38 ao 45, do mesmo capítulo 5. O 38 diz, sim, olha, antes do 38, fala aqui, olha, que nós não devemos jurar por nada, nem pela terra, porque é os cabelos dos pés do Senhor, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36, não jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E também seja, porém, o vosso falar assim, não, porque o que passa disto é procedência do mal.
eu gostaria muito que minha família ouvisse isso, porque eu nunca vi uma religião tão dada a envolver seus entes que estão na frente de Deus a juramento. Eu estou sabendo que eu tenho uma irmã que eu gosto muito, amo, aí é uma pessoa muito distinta, mas qualquer coisa ela diz, eu juro pela alma do meu pai, eu juro pela alma da minha mãe. Vocês já ouviram isso, não já? Isso é um pecado. Qual é a autoridade que algum de nós tem para jurar pela alma do nosso pai, pela alma da nossa mãe? O que é que a gente vai fazer a favor da alma do pai ou da mãe, se ele já está na mão do Senhor Jesus Cristo? Tem camarada que é tão meio doido que diz, eu juro pela integridade da minha filhinha. Que coisa terrível. Isso é uma falta de consciência. Eu gostaria que minhas irmãs Isabel, Zezé, Selene e Normar, estou falando o nome delas, para que eu mando sempre para elas, para que elas deixem essa mania de jurar pela alma de papai ou de mamãe. Então, mas vamos agora ver o 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É duro, é mandamento de Deus. Mas o próprio Deus que disse isso, se ele quiser que você dê uns coros também no seu inimigo, ele não faz. O pastor César já contou quadros aqui, que o homem ia celebrar um culto, e o que ele está fazendo? Vou celebrar um culto, só se passar por cima de mim, então é isso, e desceu e meteu o pau no valentão. Agora, por que Jesus deu aquela coragem que disse que ele era pequenininho e o valentão era grande? Você já sabe por quê? Porque ele fazia isso na ignorância dele, e Jesus sabia que ele tinha um espírito bom, que quando conhecesse o que era correto, ele iria aceitar. Não é verdade? Quando ele levou um murro bem dado no queixo, aí aquele irmão disse, o senhor quer mais ainda? Ele disse, não, já chega. Quando ele saiu, não saiu se preparando para vir matar o pregador, não. Ele foi assistir o culto e nesta noite ele se converteu ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Deus, quando faz, é assim. Ele pegou o homem que queria esmurrar o irmão Brana, cuspiu no rosto do irmão Brana, disse que o irmão Brana era um homem que estava enrolando todo mundo, e como se prepararam aqueles diáconos para tirar o homem, o irmão Brana disse, não, pare, pode deixar ele. E ele, depois que descarregou a língua dele, em cima do irmão Brana, disse, agora, pregador, enganador, eu vou te dar um murro que você vai cair nos meus pés. Aí o irmão Brana disse, você está desafiando um servo de Deus vivo. Só porque você disse isso, você cairá aos meus pés. E os homens tudo assim para não deixar de bater do irmão Brana. O irmão Brana disse, pode deixar. Foi. Aí quando ele preparou o murro, um homem forte, mais alto que o irmão Brana, quando preparou, a mão travou e ele caiu. Aquela mão travada, ele abraçou as pernas do irmão Brana. O Satanás foi dominado ali. E dali ele não saiu, ficou todo duro, arrastaram ele todo duro assim. Ele todo duro, uns pegaram nas pernas, o outro nos braços, e ele saiu naquela posição como se tivesse morto, mas sem estar. Ainda teve um irmão que disse, irmão Brana, o senhor não poderia libertar ele disso, que ele faz isso em muitas igrejas, ele já esmurrou muitos pastores. Aí o irmão Brana disse, eu sei disso, mas eu não poderia libertar porque ele faz isso porque ele gosta.
ele faz isso e sai dizendo que quebrou cara de pastor, fez isso, aquele outro. Como ele tem um espírito que ele gosta desse espírito nele, então eu não tirei esse espírito dele. Mas o homem não sabia. Veja as coisas que Deus faz. Deus é tremendo. No período de Deus, que tinha um rei gorducho, muito mau, e saiu um servo de Deus, que eu não sei o nome dele agora, eu não sabia nem que ia falar sobre ele isso. Um canhoto, não sei se você... Hã? É eu, né? Eu sei que ele chegou e disse, eu vim trazer um presente para o rei. Aí o rei ficou animado, aquele gordão lá sentado. Aí deixaram ele entrar. Quando ele conversou com o rei, ele era canhoto, botou a mão assim, puxou a espada e... Tim! Na barriga do rei, rasgou, caiu a trilha. Eu não me lembro mais não. Eu já li isso aí, já escutei, mas faz muito tempo. Veja isso aqui agora, mostrando quando Deus quer fazer as coisas, como é que ele faz. Eu sei que ele sentado, caíram as vísceras dele, todinha assim no colo dele. E o camarada foi, limpou a espadazinha e colocou de novo, saiu, saudando o povo. Já falei com o rei, dei o presentinho dele. Quando foram notar, o rei já estava ficando frio. Mas, lembremos, estou lembrado que eu não fiz crítica nem a pastor, nem a ninguém. Mas vou repetir, eu acho um erro quem estiver pregando aqueles salmos que Davi dizia, quebra o queixo, estoura a cabeça dele nas pedras, dá nas pedras com os seus filhos, porque ele ofendeu isso, aquilo, outro. Você sabe que muitos salmos são assim. Se a gente chegou de ler aquele salmo, a gente lê. Mas qual é o certo do pregador? Qual é o certo do pregador? E olha, quando eu digo uma coisa, eu não tenho medo de levar puxão de orelha, não. Eu vou dizer que eu pego logo as palavras de Jesus. Qual é o pregador que depois de ler aquilo, ele diz, Senhor, nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus, dá-nos um coração puro, não deixe que sejamos atingidos pelo inimigo, mas se formos, dá um coração puro e dedicado a ti, Senhor, para obedecer aquilo que o Senhor diz. Vocês não viram nesse instante, né? Se levar uma tapa na cara, ofereça o outro lado. Noutra expressão, se for esculhambada, qualquer coisa, não responda. Mas eu vi, eu estou na você, eu vi mesmo. A oração, o cara ficou tão empolgado que disse, parece que ele está sendo vítima de alguns falsos que levantaram a ele, e essa pessoa disse, quebra, Senhor, quebra os queixos desses camaradas, e não sei o quê. E outras coisas mais que está lá no Salmo. E outra vez foi, bate com os filhos dele nas pedras. Vocês já viram isso? Dá com os filhos dele nas pedras? Que ali é tempo da lei. Olha, o tempo da lei, não tem as cidades, que é a cidade de refúgio, né? Um dia eu disse aqui, a pessoa disse que aquela cidade representa Cristo. Eu peço a Deus que não me tome isso como desrespeito, nem uma estupidez. Mas eu não acho que ela representa Cristo, não. Porque quem entrou ali é que foi culpado ou foi um acidente que matou o seu irmão? Hein? Acidente. O cara está capinando, bateu com a estrovenga, bateu, não é verdade? O cara está lenhando, bateu com a machada e o que acontece? O machado resvalou e matou seu irmão. Silvana está aqui, eu pensei que a senhora tivesse ido para outro lugar, a Lena me enganou. Estou com minha cunhada, irmã de Lena, que mora em Ameixa, nos atende muito bem lá em Ameixa. Lá o clima parece clima de ar-condicionado, é coisa gostosa. Cheguei cá, parecia que estava dentro de uma fogueira.
Então, veja só, se isso parece com Jesus, se Jesus sabe que você não pecou, foi um acidente, não é verdade? Como é que Jesus vai deixar você preso? Não, você está preso. Não, você fica aqui nessa cidade. Mas a hora que você sair, o parente da vítima tem direito de matar. Isso é coisa que parece com Jesus? Não. De jeito nenhum. Isso é coisa que está dentro da lei. A lei é dura, olho por olho, dente por dente. E Jesus Cristo condenou isso. Então, eu digo, passaram-se esses tempos, e Jesus se fez carne e disse, eu não vim, só diga um amém se for para dizer amém. Eu não gosto de botar armadilha para você dizer amém, não. Eu não vim aqui para amaciar, não, as pessoas não. Pecou, está derrotado. Foi isso que Jesus disse? Hã? Foi não, né? Vou dizer outra. Porque se alguém fizer o mal, comigo não tem escapação, não. Vai sofrer suas consequências. Foi isso que ele disse? Não. Agora, isso não era do tempo da lei que eu falei? Eu não vim condenar o mundo, mas vim salvar. Glórias a Deus. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Lembre que tudo que os profetas passaram, e reis, e outros homens de Jesus Cristo, quando chegou no Novo Testamento, Jesus Cristo disse, ninguém, em outras palavras, podia cumprir a lei. Eu cumpri toda a lei. Se eu cumprir toda a lei, logo eu tenho autoridade para ditar a minha lei. A lei de Jesus Cristo não é a lei da letra, porque a letra pode matar, mas o Espírito vivifica. A lei de Jesus Cristo é baseada no Espírito do amor, do perdão. Então, ele sabia que todo mundo ali estava com o martelo batido, que ele era culpado, aí ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu sou manso de coração, porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave. Essas palavras que Jesus disse, isto acontecia no Antigo Testamento, nenhuma delas, até quando eles diziam assim, Senhor, eu não quis matar meu irmão, quando eu meti assim a foice, saltou e pá, matou meu irmão, eu corri para que a família dele não viesse me matar para entrar nessa cidade. E tem mais uma coisa, o que eu vou dizer a vocês, que aquilo não representa Jesus. Tem dia, aquilo é um tipo de Cristo, não é tipo de Cristo. Cristo não faz coisa pela metade, e nem que a turma diga, mas eu estou aqui sofrendo, fora da minha esposa, fora dos meus filhos, eu não sei quantos anos, eu tenho que esperar até que o sacerdote morra. Enquanto o sacerdote não morresse, prisão perpétua. Cristo, quando liberta, liberta por completo. Então, disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. E eu vim aqui para salvar vocês. Eu falei até aquele quadro da espada de Pedro, mas antes de chegar Pedro usando a espada, eu falei quando Jesus Cristo disse assim, eu disse que quando vocês saíssem não levassem alforje, não é isso?
não levasse nada, nem uma bolsinha para guardar dinheiro, nem para guardar comida, nada. Fosse simplesmente assim que vocês iriam encontrar uma casa que desse apoio a vocês. Agora, aquela casa que vocês entrassem, não saísse dela até terminar o programa da evangelização. Quem sabe qual era o tema da evangelização? Quem sabe, naquela época, Jesus deu um tema da evangelização. Quem se lembra? A gente, quando a gente faz perguntas, parece que dá um... A gente esquece. É um tema glorioso. Você lembra dele? Qual era o tema de Jesus? Estou perguntando para você tirar seu sono. Qual era o tema que Jesus deu para todo mundo quando sai para a evangelização? É ir por todo mundo, foi um tema também, mas isso aí não é o tema. Mandou ele dizer. Vocês vão saber, é porque nós às vezes esquecemos. Vos é chegado o reino dos céus. O reino de Deus. O reino do céu, o reino de Deus. Quando chegava assim, digo quero avisar a vocês que é chegado o reino de Deus, chegado o reino dos céus para todos vocês. Ah, pode entrar, entrava. Se chegar, não, aqui não entra não, que eu não gosto, eu tenho minha religião, tenho isso, aquilo, outro. Qual foi o conselho que Deus disse? Ó. Até aquela poeira do sapato, no dia do julgamento ela vai aparecer. Olha a poeira, está vendo essa poeira? Ele bateu porque vocês não deixaram ele entrar. Sim. Aí então, Jesus disse, eu não disse isso, agora eu quero dizer a vocês que quando vocês saírem, quem tiver uma capa, troque por uma espada. Quem tiver essa daqui, troque por uma espada. Não, aquele foi uma metáfora gloriosa. E tem gente que ainda não está entendendo. Venda a sua capa, venda o que você tem e compre uma espada. Aí um de lá de baixo, estava escutando Jesus, disse, Senhor, é isso que eu estou vendo, Senhor, aí Jesus levantou lá, diga, nós temos aqui 2 espadas. Aí Jesus disse, já basta? Foi ou não foi? Oh, se Jesus estava aconselhando para cada um adquirir uma espada, um que tinha 2 espadas já bastava, e os outros? Não teria que ter espada também? Essa expressão de Jesus, pode ver, eu nunca vi ninguém dizer, mas eu creio que foi disso. Já basta, vocês não estão entendendo ainda qual é a minha pregação. Eu quero que toda a igreja responda, qual é a espada do Senhor Jesus Cristo? Amém. Glória a Deus. Vamos elogiar, a palavra é essa. Aí tem gente que ainda pensa, não, mas não mandou usar a espada. Lembre que disse isso. Para usar a espada. Ela é a espada. Por que ela é a espada? E ela corta por dentro, por fora, tudo, e vai discernir as medulas e as juntas. Ela corta, é tão afiada que ela corta e ninguém sangra. Ela corta e o corte dela converte. Ela corta e faz a pessoa que estava mal, preguiçoso para não ir à igreja, se animar. Ela corta de uma maneira que a pessoa estava com ódio, verdade. Eu estou com raiva tão grande do irmão Nivaldo, que o irmão Nivaldo não trouxe um pouquinho de uma jaquinha para mim. A palavra vem e corta e diz, mas por que eu estava com raiva do meu irmão? Vê os cortes dela como é. A palavra diz, a pessoa via com ódio, eu não vou desejar mal não, não vou desejar mal não, mas se o cara matar aquele camarada, eu não vou chorar não. Está dizendo que está gostando. Então, essa espada vem e corta dentro do coração, na medula, na alma, em todo canto. Aí você diz, Senhor,
Eu sei que aquele camarada vive errando, esculhambando, fazendo tudo, mas eu peço que o Senhor perdoe ele. Por causa do corte da palavra. Tem um irmão doente, Senhor, aquele amado irmão nosso, eu sei que o Senhor sabe que ele está doente, mas eu estou com vergonha porque eu não orei ainda por ele, eu vou fazer oração, eu quero ele bom. Foi a espada que cortou as arestas que estavam empatando de você pensar no seu irmão, não é verdade? Então, essa espada é boa ou é maravilhosa? Essa espada é a espada com que Jesus Cristo julga o mundo. E o meu jugo é forte, o meu jugo é ferrenho, o meu jugo é que dura mesmo. Não? Gente, eu dizendo que era isso, não é isso não? É o quê? Meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Glorificado seja o nome do Senhor. Vou mostrar porque esse negócio de não, mas Pedro podia usar, que Pedro era um homem até meio rude, que vivia pescando todo dia, quem sabe, ele podia usar aquela espada ali, ou estava usando com medo dos fariseus. Mas veja, quando chegou na vez que estava na mente dele, o Senhor disse que eu ia, que se lembra? O Senhor disse na frente de todos os meus irmãos que eu ia, Pedro, ia fazer o quê? Negar, traí-lo, não é verdade? E eu disse a ele que eu morreria por ele, mas não fazia isso. Rapaz, quando o cara começou a açoitar Jesus, ele disse, vou mostrar que eu sou homem, vou mostrar que eu não nego o meu Deus. Parece que eu estou vendo as ordens das praças. Aí o cara deu aquele grito forte e botou a mão no lado da orelha e o sangue descendo, molhando a roupa dele. Jesus elogiou Pedro. Jesus deu uma chamada muito forte. E ainda disse, porventura, eu não tomarei o cálice. Ou seja, o cálice do sangue que vai perdoar vocês. E porque você vai derramar o sangue do seu próximo. E o camarada, e a orelhinha lá no chão. Jesus vai, mesmo a turma segurando Jesus vai, pega a orelha de Malco, olha para aí, vê só. Pega a orelha de Malco aqui, todo molhado de sangue, o sangue guichando, ele simplesmente fez isso. Ó. Parou a dor, parou o sangue, só estava molhado a roupa dele. Fez isso, ó. Faça isso na sua orelha para ver se ela sai. Faça assim na orelha para ver se ela sai. Oxente. Esse homem não é o que diz que ele é, não. Esse homem é um especial. E ficava assim, não, isso é real, que a minha mão está suja de sangue e não está mais pingando sangue. Aí nisso, meteram o pau em Jesus, saíram levando Jesus e ele parado lá. Viu o sangue no chão, quando esguichou, e a turma foi adiantando, e ele, ele andando de ré, assim, andando devagarinho de ré. Quando saíram da visão dele, ele correu, chegou lá, bim da porta, todos espantados, mulher. Aí a mulher saiu, o que era, fulano? O que era, mal? Eu tenho um negócio para lhe dizer. O que é? Isso é uma inferência que estou fazendo. Não está escrito na Bíblia assim, não. Aquele homem é um homem diferente. O que é? Aquele não vão fazer o maior crime contra ele. Aí ele contou a história. Um seguidor dele arrancou minha orelha. Está vendo como está suja de sangue aqui? Estou vendo. Puxa a minha orelha, mulher. Não, o que tem na sua orelha? Não tem nada. Pois foi esse homem que
tocou a minha orelha e sarou, nem sangue mais desceu. Esse sangue aqui foi da minha orelha. Este homem não é um homem qualquer não, minha mulher. Este homem é um homem especial, é um homem realmente enviado por Deus. E está aqui porque eu e você acham que eu ia seguir aqueles que estavam levando ele para matá-lo? Eu nunca mais vou esquecer disso. E ele nunca mais esqueceu. E então, vai ter quadro que seja necessário puxar a peixeira ou a faca, o revólver, sei lá. Agora, então lembrar também que eu disse que Deus levantou um povo que não era nem um povo grande, mas Deus levantou ele para defender quem? O povo dele, Israel. Um povo brigão, não é? Israel, nós voltamos a lembrar aquele tema que o crente combate ajoelhado, submisso e encorajado sob o comando do Senhor. Mas Israel não. Israel, Deus preparou Israel para ser um galo de raça. Ser um galo de raça dos bons. Pode ter 50 vezes mais do que nós vamos enfrentá-los. E ver se Israel é derrotado. E ver se Deus vai cobrar de Israel porque matou os inimigos. Ele aí está sob o comando de Deus. Israel. Mas não é nossa igreja. Vou dar uma peixeira, se eu passar por um desses camaradas aí, eu furo ele. O que eles estão fazendo? Deus já disse, eles vão dar conta a mim, e eles não poderão fazer nada com vocês. Se ele tirar alguma vida de vocês, vocês vão para a eterna glória. Se não tirar, vai chegar o tempo que ou vai por morte, ou então aquele que cumpre, como falou Paulo, e falou Paulo que Jesus mandou, que seria como no abrir e fechar de olhos, a transformação. E nós não precederemos aos que dormiram antes. E como no abrir e fechar de olhos, nossos corpos estarão transformados. Nenhuma dor. Aqueles irmãos que morreram na arena, nenhum lutou com o soldado para tomar a arma e matá-lo. Eles clamaram a Deus. Porque eles eram o quê? Cristãos. Quem vai amar o sangue pelos cristãos, ele já fez. Foi Jesus Cristo, o Cordeiro. Por isso que quando o anjo disse a João, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu, ou seja, estamos livres. Esse leão da tribo de Judá, ele já foi, como é que diz, dito na profecia, pelo próprio pai dele, Jacó. Judá, tu serás um leãozinho no pescoço dos teus inimigos. Então, o filho de Judá foi Davi, descendência de Deus. O leão da tribo de Judá. O que acontece? O leão venceu. Sujo, estava todo sujo do sangue dos adversários. Mas quando foi para entrar na presença do Senhor, quando foi para entrar naquele glorioso centro
central de julgamento da presença do Senhor, não permitiria alguém que tinha cometido morte, sangue. Tanto é que Deus disse para Davi: você não vai construir o meu templo, porque você derramou muito sangue. Você adulterou, você fez um bocado de coisa. Deus perdoou, mas não, a coisa é tão simples, tão gloriosa, que ele disse: você derramou sangue, não pode construir um lugar para eu habitar. Quem foi que se apresentou? Quando João olhou, eita, que metamorfose gloriosa! Quando João olhou, que foi que ele viu? Hein? Vamos responder alto. Que foi que ele viu quando ele olhou? Só um que respondeu. Eu vou perguntar, que eu quero ver a igreja responder toda. Porque isso aí é o nosso julgamento. Ó. O sangue que estava na roupa do leão da tribo de Judá não era sangue de Davi, não. Era sangue dos inimigos. Mas quando ele olhou, que viu um cordeiro, como havendo sido morto, e estava todo ensanguentado, de quem era aquele sangue? Era dos inimigos ou era do cordeiro? De quem era o sangue? Do Cordeiro de Deus. Então ele tinha autoridade. Ele veio. Ele poupou seus irmãos quando traíram ele. Ele não teve raiva de ninguém. Ele não levou ninguém à morte. Ele não levou ninguém à morte. E ele ainda chegou a dizer as expressões que ainda falta se completar, essas expressões saídas da boca do Senhor Jesus Cristo. Não choreis, porque aquilo foi um sacrifício que foi feito para que vocês não morressem, para que houvesse vida. Então essa expressão não está completada ainda não. Jesus vai dizer para aquele povo judeu, quando ele vai pensar: eita, nós matamos ele lá na cruz. É aí onde eu quero dizer a vocês: aquela morte na cruz, nunca pense jamais que homens violentos mataram o meu Jesus. Foram violentos e mataram. Mas não pense assim. Pense assim diferente. Que Deus glorioso, que Deus maravilhoso, que entregou a sua vida para nos salvar todos nós. Glórias a Deus. Entregou a sua vida. Naquela hora, quando disseram crucifica, crucifica, se não fosse Jesus crucificado, a nossa redenção também não seria concluída. A nossa redenção foi concluída pela gloriosa morte do Senhor Jesus Cristo. Por isso que na cruz ele fez logo o julgamento. Já vou terminar. Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E Deus ainda usou um homem que não estava reconhecendo Jesus. Deus usou ele para fazer uma profecia. Ele disse: já é tempo que morra o homem, para não morrer toda a nação. Aqui foi uma profecia dada por Deus a um, como é que diz? Um sacerdote.
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles estão fazendo isto para cumprir aquilo que eu teria que passar. Sofrer, morrer. Mas a espada ficaria na mão deles. E eles sairiam para pregar o evangelho a toda criatura, que antes não era toda criatura. João disse para os saduceus e fariseus: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura que vem para vós? Porque saduceus e fariseus, religiosos que eram descendência de Caim, e a descendência de Caim não entrará no reino eterno. Mas Jesus é tão bom que Mateus 28:19 disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Aqueles que crerem e forem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós já sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que forem batizados serão salvos. Foi quando Deus abriu a janela, a porta, para que fariseus, saduceus, quaisquer que queiram reconhecer que são pecadores e se entregarem na mão de Jesus Cristo, estarão salvos, porque Deus é um Deus de amor, e o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todos os pecados. Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo. Aleluia. Quem quiser dar o like, eu agradeço.